Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quarta-feira, dia movimentado a respeito do Botafogo, claro, com o início de um dia com uma notícia muito ruim em relação ao Rafael e a sua cirurgia, que vai acontecer daqui a pouco. O atleta passará por uma cirurgia às 20 horas ali para reconstrução do seu tendão de Aquiles da perna esquerda. Vamos torcer que tudo dê certo na cirurgia do lateral direito botafoguense e depois que ele vá muito bem em relação à sua fisioterapia, para que ele possa ter uma recuperação muito boa e daqui a pouco, em 5, 6 meses, estar novamente vestindo a nossa camisa e mostrando aquele futebol que deixou a gente bem empolgado ontem, né? Nós ficamos bem empolgados com o seu futebol no primeiro tempo, na partida de ontem contra o Boa Vista, mas teve ali uma pausa, mas vamos torcer que tudo dê certo para o Rafa. Quero falar sobre dois temas nesse vídeo, em relação ao Elkson, o atacante, o centroavante que jogou no Botafogo, era ponta naquela primeira passagem, agora é centroavante e está ali em negociações com o Alvinegro. Informação do Sérgio Santana em primeira mão, do Serginho Santana, setorista do lance, trouxe essa informação no começo da tarde de hoje. O Botafogo teve algumas conversas nos últimos dias com o staff do jogador. E nessas conversas, o atleta ele teve ali alguns pontos que foram positivos financeiramente. A diferença, como eu vinha falando, né? Começou aqui, depois ficou assim e agora está assim. A diferença entre Botafogo e Elkson. E existe sim muito a esperança de que o centroavante possa vestir a camisa botafoguense nesta temporada. Mas, Tef, o que impede? Grana. Mas, pô, o Botafogo não tem grana? Caraca, o John Textor, o que está acontecendo com o americano? Não vai pagar? Então, a situação é toda do mútuo, aquele contrato de empréstimo que vai ser feito para a entidade Botafogo, ele está sendo ajustado esse contrato e já tem ali alguns pontos para ele ser assinado. A grana pode cair essa semana ou semana que vem, mas tem que cair na conta do Botafogo de Futebol e Regatas. Porém, aí vem alguns pontos que a gente tem que conversar. Esse dinheiro ainda não serão 100 milhões, que é aquela grana que é depois do acordo final ser assinado pelo empresário norte-americano. Este é apenas um recurso inicial que será utilizado para que a entidade Botafogo de Futebol e Regatas ela consiga pagar alguns pontos passados e também ajustar a folha para esse ano. E você não terá tantas movimentações inicialmente no mercado, porque ainda não teve o contrato assinado. E agora que vem aquele ponto, né, que desde ontem tem sido muito debatido em diversos grupos de WhatsApp, em diversas páginas de Twitter, e eu também quero dar a minha opinião. Só para encerrar o caso Elkson, tem que aguardar agora a resolução dessa assinatura inicial ali sobre o mútuo e também a grana entrar nos cofres botafoguenses e também o diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, saber do comitê de transição da SAF quanto ele poderá utilizar neste momento inicial. Como assim, TF? Quanto ele poderá utilizar neste momento inicial? Porque ainda ele não sabe, sinceramente, ele não teve ainda passado para ele o valor exato. Olha, você vai poder usar, sei lá, mais 1 milhão neste primeiro momento em contratações. Você vai poder usar 400 mil, 500 mil, você vai poder usar 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ele não sabe. E esse é o ponto da reclamação de ontem do Enderson Moreira na coletiva que aconteceu após o empate entre Botafogo e Boa Vista. Essa reclamação, vamos colocar assim, do técnico botafoguense, ela teve um alvo, e foi ali o comitê de transição. Nitidamente, não foi questionando o Eduardo Freeland, que está aliado, vamos colocar sempre as aspas aqui, ao técnico, porque depende da autorização do aval financeiro para que as ações sejam feitas. TF, mas existe a possibilidade do Botafogo iniciar o Campeonato Brasileiro com um elenco limitado como está? Não e sim. O Botafogo ele vai conseguir entrar mais de cabeça nas negociações após a entrada de John Textor. E isso deve acontecer ou no finalzinho de fevereiro ou no início de março. Neste primeiro momento, com o dinheiro do mútuo, ali os 50 milhões, os famosos 50 milhões de reais, você vai conseguir fazer pequenas operações. Por exemplo, esta do Elkson, que determinados valores serão utilizados. Mas será muito complicado o Botafogo se movimentar de uma maneira grandiosa neste primeiro momento. Só se houver uma liberação extraordinária do John Textor, que até neste momento, dia 26 de janeiro, ainda não aconteceu. Então existe esse imbróglio ali dentro do Botafogo.
Aí eu vou para aquele ponto. Ansiedade, expectativa dos torcedores e das falas de ontem do Anderson Moreira. Eu acho que o técnico mandou um mal na sua coletiva. Porque a partir do momento que ele coloca este ponto, expõe esse ponto publicamente, ele já deixa o torcedor na ansiedade. E aqueles alvinegros que são mais, digamos que, nervosos, estão achando que não vai dar nada certo. Olha lá, já não vai ter dinheiro, já estamos ferrados, vamos jogar o Campeonato Brasileiro com esse time fraco. E ao mesmo tempo, o Anderson Moreira agiu de uma maneira equivocada com o seu elenco atual. Ele meio que colocou o seu time como fraco. Esses jogadores ali são jogadores ruins, jogadores fracos. Ele expôs os seus jogadores. Isso também não é bacana. Não foi bacana. Eu acho que o Anderson tem que ter ali, ó, um puxãozinho de orelha. Ele pensou muito no emprego dele. Claro, todos nós pensamos em nossos empregos. Mas só que tem que, a partir do momento que ele fala aquilo, ele expõe os seus jogadores que estão ali. Ele expõe a sua chefia, porque tem detalhes que estão sendo ajustados internos. E olha, na boa, a gente sofreu durante tantos anos. Se a gente tiver que esperar mais um mês, mais 15 dias, mais 20 dias, mais 40 dias para que entrem recursos e o Botafogo esteja aliado profissionalmente, eu vou esperar 40 dias. Eu não quero que o Botafogo tenha pressa nesse momento, que o Botafogo fuja de um rumo certo só para agradar o Anderson Moreira. Sinceramente, esta é minha visão. Eu não quero que o Botafogo dê nesse momento um passo maior do que suas pernas e daqui a pouco possa se complicar. Eu tenho esse pensamento. Time tem que estar pronto até abril. E esse tinha que ter sido o ponto do Anderson Moreira. Ele deveria ter na coletiva ontem falado. Nós não fomos bem, perdão. Peço desculpas para a torcida, o time está em formação. A gente não conseguiu vencer a equipe do Boa Vista. Que cá para nós, que com o time de ontem tinha a obrigação de vencer o Boa Vista. Como o time de ontem tem a obrigação de vencer o Bangu, tem a obrigação de vencer o Resende, tem a obrigação de vencer o Audax, tem a obrigação de vencer o Voltaço, tem a obrigação de vencer o Madureira, a Portuguesa da Ilha. Os clássicos eles são diferentes. Você tem times que são hoje mais fortes que o Botafogo estruturalmente. Mas essa ansiedade do Anderson Moreira, no meu ponto de vista, foi totalmente desmedida. Tá preocupado com o emprego? Sim. Mas ele tem que colocar ali um ponto que a instituição tá aqui, ó. A instituição Botafogo de Futebol Regatas está aqui nele, ó. Aqui, ó. Aqui, nem para ver. E ele tá aqui embaixo. Então, Elkson é um jogador que pode vir, mas os detalhes precisam ser ajustados. Outras contratações poderão acontecer neste momento. Quantas? Improvável saber. Ainda não foi definido. Você tenta apurar e ver com as pessoas ali do departamento de futebol, existe essa incerteza. Ninguém ainda tem os pontos definidos pela estrutura do John Textor. Ainda não tem. Ainda não dá para você afirmar quantos jogadores virão neste primeiro momento. Até o começo do Campeonato Brasileiro as coisas mudarão. Aí tem que torcer para que você continue tendo atletas disponíveis no mercado. Essa talvez é uma das preocupações do Anderson, de chegar ali março, você não ter tantas demandas como você tem hoje. Mas o clube também não pode ir além do que tem seu alcance, além do que é o seu alcance atual. Essas próximas semanas, esses próximos 10 dias serão decisivos para o Botafogo em relação ao início da montagem do elenco. Mas o torcedor tem que ter calma. Eu sei que todos os torcedores querem, sei que eu quero jogadores de peso, eu sei que vocês também querem jogadores de peso dentro do Botafogo, jogadores com mais nome, mas só que a gente tem que saber que as coisas estão sendo feitas aqui, ó, degrau por degrau. O Botafogo está indo para um caminho de profissionalismo e não vai ser com críticas e cobranças desmedidas após o empate contra a equipe do Boa Vista, que o Botafogo tinha que vencer até mesmo com os jogadores que tinha, que você tem que sair totalmente de rumo. Então, esse é o ponto, esse é o pensamento do Elkson, repito, o jogador tem conversado com o Botafogo, informação do Sérgio Santana, ali no começo da tarde de hoje, tem conversado com os empresários, com os representantes, os valores estão bem próximos e existe ali, digamos que, a possibilidade desses valores se encontrarem e o jogador vestir a camisa do Botafogo novamente, depois da primeira passagem entre 2011 e 2012. É isso, galera. Boa noite, fiquem com Deus, tamo juntos. Esse vídeo não teve notificações, mas espero que vocês tenham chegado aqui e tenham curtido bastante. Um beijo, tchau, tchau e fui. Tamo junto sempre, fogo neles.